Terça-feira, 15 de setembro de 2020, vamos a mais uma edição do Plural Notícias. Como já é de conhecimento, as informações vão passando aí do lado esquerdo, na telinha azul. Bom, começando hoje com as inscrições para o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que tem a faculdade de excelência no Brasil, encerra hoje o prazo das inscrições. Então você que se preparou para um vestibular muito difícil, concorrido, que é este do ITA, não vai perder o prazo que fecha hoje, nesta terça-feira, 15 de setembro de 2020. Então, vá lá, se inscreva, leve os documentos todos, não perca a oportunidade. Bom, dando uma notícia agora para as pessoas interessadas aí no abono no PIS, né, PASEP, no abono PIS e PASEP, hoje está sendo liberado mais um lote e é liberado para as pessoas que nasceram em setembro. O valor desse abono chega até R$ 1.045. 45. Então não perca aí de acompanhar, se você tem direito, quanto que está disponível para você, porque é um valor que acaba ajudando agora, principalmente nesse momento em que estamos todos, né, de certa forma, fragilizados pela pandemia. A OMS, Organização Mundial de Saúde, fez um alerta, então, por meio de um de seus diretores, informando do risco de aumento de mortes por coronavírus em outubro e novembro para os países da Europa. Houve um aumento na taxa de contágio e estão estimando já que possa voltar a ter um aumento de número de mortos, então, por coronavírus na Europa. Alguns países já estão tomando algumas medidas um pouco mais restritivas novamente, como foi noticiado ontem o caso de Israel, que voltou a fazer um lockdown aí por mais 3 semanas, e também países como Inglaterra, Espanha já estão tomando precauções para poder aí enfrentar então esses meses de outubro e novembro que estão aí estimando, a OMS estimando, né, que possa ter um aumento no número de mortes. Em comparação aqui no Brasil, nós estamos com uma curva de mortes em descendência já há alguns dias, vem reduzindo o número de mortes, o que é bom, né? Isso tem ocorrido em todos os estados brasileiros, então é uma informação importante. O que a gente tem que tomar cuidado é que com a reabertura da economia e as pessoas voltando à sua vida ao normal, aumenta o risco de contágio. Então é super importante que todos prestem atenção em usar máscara, fazer higiene das mãos com o álcool gel, também sempre lavar as mãos, nunca levar as mãos sujas até os olhos, a boca, e evitar aglomerações. O distanciamento social ele ainda é importante para que a gente possa circular nas vias públicas, mas com o devido respeito. Então, na fila do supermercado, na fila do banco, mantenha o distanciamento social, use máscara e evite colocar as mãos, né, em contato com os olhos, boca, nariz, quando você estiver aí em espaço não higienizado. Então vamos ficar atentos para que o contágio também não aumente tanto, e não aumentando o contágio, a gente consegue deixar os hospitais mais livres, né, para a população que por um acaso precise. E não é só por conta do coronavírus, nós temos outras patologias que precisam ser tratadas com urgência, pessoas que fazem aí quimioterapia, depende aí de hemodiálise, até mesmo nesta época do ano que está muito seco o clima, as pessoas precisam às vezes ter que ir a um pronto-socorro. Então vamos tentar nos cuidar ainda mais para que não haja uma sobrelotação no sistema de saúde e assim não seja nenhuma
patologia aí, vamos supor, deixada de ser tratada por conta do coronavírus. Então é muito importante essa consciência. Voltar à vida é ótimo, mas vamos fazer isso com responsabilidade. Bom, falando da Petrobras, a Petrobras divulgou uma informação que vai reduzir os investimentos no pré-sal para a ordem de 40 a 50 bilhões até 2025. A estimativa era que seria gasto, ou melhor, investido algo em torno de 60 bilhões, mas a direção então da Petrobras, fazendo uma nova análise de cenário, né, e que foi muito prejudicado por conta da pandemia, todo mundo diminuiu suas atividades, né, com exceção da China, que já voltou, está tudo normal e crescendo. Enfim, então teve que fazer uma readequação nos planos de investimento para o pré-sal e reduzindo aí praticamente em 10 bilhões, né? O que não é bom, porque isso acaba afetando também o investimento em outros setores produtivos do Brasil. Bom, falando agora de política, foi novamente acusado o ex-presidente então Lula por desvio de dinheiro, né? Nesse caso foi uma propina recebida aí pelos seus institutos na ordem de 4 milhões. Então o presidente Lula, sendo alvo aí de mais uma investigação da Lava Jato, vai ter que responder, né, mais essa denúncia, e os escândalos não param. No Rio de Janeiro, o governador Witzel, então, aí já afastado, né, do governo, enfrenta a justiça também, foi aí indicado como organização criminosa, ele mais 11 pessoas envolvidas nessa organização criminosa. A todo custo, o governador Witzel tenta um habeas corpus junto ao STF, mais um foi protocolado, e os especialistas, né, acham improvável que tenha aí uma mudança de decisão do STF com relação a esse habeas corpus aí solicitado, né, pelo governador Witzel. O relator do processo então contra Witzel no Rio de Janeiro já deu aí sinais de favorável à questão de condenação, né, do governador. Bom, o processo vai desenrolar e obviamente que a justiça seja feita e aqueles que desviaram dinheiro que paguem por isso, porque é dinheiro do povo, né? É do contribuinte, das empresas que recolhem seus impostos e não tem que ter os impostos sendo gastos assim ou desviados, né, para pouquíssimas pessoas, e principalmente no momento de pandemia, o que é uma vergonha esse tipo de conduta, né, dos nossos governantes. O ministro então interino da Saúde, Pazuello, vai ser empossado, vamos dizer assim, né, como ministro titular da cadeira, agora nesta quarta-feira. Então, tomando posse em definitivo como ministro da Saúde, com um agendamento para que a cerimônia ocorra amanhã. Falando também agora de queimadas, né, estamos aí com uma foto passando, esta por um acaso é da região de São José dos Campos, né, do cartão postal aqui do Banhado, já foi noticiado ontem e nós vamos repetir essa manchete até que as autoridades tomem providência e protejam o cartão postal da cidade de São José dos Campos, que todos os dias está sendo queimado. No Pantanal, a situação é drástica, né? Com a seca e a necessidade aí de manejo, né, florestal, que parece que há 2 anos não é feito, o que aconteceu? Os incêndios são absurdos, todos os dias são noticiados, né, aí para você, e é triste porque a fauna, a flora sendo destruído daquele bioma que é tão importante, né, para o Brasil, para o mundo também, por fogo, né? Fogo a gente não sabe se é posto, não sabe se é um fogo selvagem. É certo que nesta época do ano, como acontece também no hemisfério norte, né, lá nos Estados Unidos e também na Europa, por conta da seca,
há o fenômeno de fogos selvagens que acontecem. Mas, enfim, a gente sabe também que aqui no Brasil a prática ainda de colocar fogo no mato, ela acontece sempre, né? Por pessoas aí criminosas, às vezes por pessoas mal informadas, mas o fato é que causa um dano terrível para o meio ambiente e destruindo aí as nossas riquezas. Então, o que se foi noticiado hoje é que no mesmo período que aumentaram as queimadas aí do Pantanal, também reduziram as multas, demonstrando que a fiscalização está fraca, né? Então, é preciso que as autoridades públicas fiquem atentas quanto ao patrimônio, né? Que é essa riqueza natural belíssima que o Brasil tem, e o Pantanal, que atrai também muitos turistas e gera uma economia interessante aí para o centro-oeste do país. Então fica o nosso apelo para que as autoridades tomem providências, né? Não só no Pantanal, mas também em todo o Brasil, com relação à atitude, né? A prática de colocar fogo no mato. Isso é inaceitável e os danos causados são enormes. Então fica aí o apelo aqui do Canal Plural, né? A TV comunitária de São José dos Campos, para as autoridades locais e também nacionais, né? Que estão no âmbito nacional. Porque a gente pela internet alcança um grande número de pessoas, e se cada um fizer a sua parte, ajudando a fiscalizar esses focos de incêndio, a gente consegue ajudar o nosso país, o nosso planeta e a nossa comunidade local. Com as solicitações aí para as autoridades públicas para tomar providência na questão das queimadas aqui na nossa região e também no Brasil. Nós voltamos amanhã então com mais uma edição do Plural Notícias, e não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, no Facebook, a nossa página, e também você que tem assinatura da NET Claro, de sintonizar o canal 3 e acompanhar a nossa programação que é feito com tanto carinho para você. Em breve estaremos também na Vivo Fibra e assim aumentando o nosso alcance para toda a comunidade. Obrigado e até amanhã.